Nessa aula falaremos sobre fluxo de pacientes, ou seja, como manter o fluxo de pacientes chegando no teu consultório, considerando sazonalidades, considerando as melhores estratégias de retenção de conteúdo que existem no mercado e que obrigatoriamente eu, como professor de vocês, aplico no meu negócio e estou aqui para ensinar para vocês. Entendemos a importância do método terapêutico, da estrutura de uma pré-sessão, agora fazer com que esses pacientes cheguem até nós. Caso contrário, não adianta nada. A gente saber atender, a gente gostar de atender, a gente querer atender. Então a gente precisa lidar com o contexto da nossa área, que na verdade está muito claro para todos que tem muita gente atuando com terapia, tem muita gente atuando com psicologia. Então a gente precisa se posicionar bem, a gente precisa nos comunicar bem, a gente precisa de fato utilizar aquelas estratégias que são confirmadas, que vão trazer pacientes para vocês e, consequentemente, vão fazer com que você ganhe mais dinheiro, fature mais e ajude mais pessoas. Então, aqui a gente vai descrever algumas estratégias de geração, qualificação e venda. Ou seja, geração de novos leads, qualificação desses leads e venda. Eu tenho um pouco de resistência, amigos, a falar de lead quando a gente está falando de pessoas que buscam terapia, tá? Poxa, de alguma forma são leads sim, né? São pessoas que se interessam pelo nosso trabalho. Mas a gente não pode nunca perder a sensibilidade em lembrar que são pessoas em sofrimento, pessoas que precisam de ajuda. Caso contrário, a gente vai apenas lidar com números, né? E pacientes não são números, continuam sendo pessoas. Então, o primeiro movimento que a gente precisa fazer é expandir a nossa base. Vamos lá, a gente quer atrair pacientes, a gente quer reter pacientes, a gente quer trazer essas pessoas para perto da gente, mantê-las perto da gente, qualificá-las, ou seja, aumentar o nível de consciência delas, para que elas entendam que você é o melhor caminho para ela encontrar aquela solução que ela busca, para enfrentar aquele desafio que ela está enfrentando. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é crescer a nossa base, crescer o perfil. Crescer o teu perfil do Instagram. Tomás, eu tenho apenas 500 seguidores. Ou Tomás, eu tenho 2.000 seguidores e tenho 40 visualizações nos stories. Então, o teu objetivo deve ser, de todo mundo deve ser sempre aumentar o perfil, aumentar o número de seguidores, para que, consequentemente, a gente aumente também a interação, ou seja, mais pessoas conversem conosco, para que a gente consiga trazer elas para cada vez mais perto da gente. A estratégia número 1, a estratégia vencedora, a estratégia que dá certo é a estratégia de Reels. Vocês precisam gravar o Reels, pessoal. Não tem outra, tá? Reels é o que mais entrega no Instagram. E hoje as pessoas estão vendo menos stories e vendo mais Reels. O tempo de tela maior hoje é nos Reels. Story dura ali 1 minuto e às vezes stories de texto as pessoas ficam 10, 15 segundos lendo, vendo uma coisa rápida. Reels, 1 minuto e meio, e agora no Reels do Instagram dá para postar Reels de tempo enorme, muito tempo de vídeo ali no Instagram. Então é a estratégia que mais entrega, o algoritmo do Instagram entrega muito conteúdo de Reels. Então, se vocês querem crescer, precisa gravar Reels. Precisa gravar Reels com temas que versem, que tocam nas dores do teu lead, nos desafios do teu lead e que tragam ali clareza para aquela pessoa que está te seguindo, que está te acompanhando. Sem isso daqui, a gente vai ficar sempre produzindo conteúdo para as mesmas pessoas. Então, ter uma rotina de criação de conteúdo, de modo que você consiga gravar vários Reels e postar esses Reels com 3, 4 segundos, aqueles iniciais, com uma chamada para reter a pessoa, fazer com que ela continue no teu vídeo e durante o desenrolar do vídeo você entregue uma ideia que faça sentido e ao final
você faça um CTA, faça um convite para a pessoa seguir você, para clicar no link da bio, enfim. Essa é a primeira estratégia de crescimento de expansão de base. A segunda é o que chamamos de pesca em balde. É uma estratégia que tem sazonalidades, ou seja, às vezes dá certo, às vezes não dá. Eu digo, tem períodos do mercado que funciona mais pesca em balde. O que é pesca em balde? Você ir num perfil grande e fazer comentários em posts desses perfis, né? Você ir em perfis de profissionais que trabalham na mesma área que você, no mesmo nicho que você, e fazer um comentário, ou participar de uma discussão num Reels, ou comentar num vídeo no YouTube. Isso é algo que as pessoas vão ver, vão curtir o teu comentário e vão se interessar pelo teu comentário e vão seguir você, vão entrar no teu perfil, vão clicar no link da bio, enfim. Pesca em balde, imagine a cena, né? Você pescar num balde, é muito mais fácil, né? Tem os peixinhos ali, você vai colocar a isca ali, você vai peixar, é muito mais fácil pescar num oceano imenso, né? Então, ter uma rotina ali de pesca em balde, né? O que vai proporcionar que você expanda a sua base, que mais pessoas confiem e conheçam o seu trabalho. A terceira coisa, que é o que sempre deu certo, sempre vai dar certo, é a gente se relacionar com pessoas, nós termos amigos dentro da nossa área, nós, de fato, conservarmos relações com pessoas que atuam no mesmo nicho que nós, pessoas que atuam também como terapeutas, fazer amizade mesmo. E aí vocês trocarem marcações, vocês se marcarem de vez em quando, vocês trocarem ali afagos nesse sentido, um divulga o outro divulga o outro. Então, isso é uma coisa que facilita muito, né? A gente, de fato, desenvolver amizades verdadeiras, amizades genuínas e que vão trazer um benefício para nós. Né? Não há problema a gente ser amigo dos outros e cada um se beneficiar, cada um ter fruto. É óbvio que isso aqui não é só uma relação baseada em interesse, mas também tem algum interesse. Não tem problema ter interesse, né? Interesse é uma coisa válida. Interesse denota ali que você tem o que entregar e que a pessoa tem o que entregar para você. E tá tudo bem, né? Se um amigo meu profissional, eu gosto do trabalho dele, eu vou marcá-lo, vou divulgar o trabalho dele. Isso aqui é a melhor coisa que a gente pode fazer por alguém, né? Então, se dar bem com as pessoas, né? Participar de eventos, né? Comprar curso dos outros. Eu gosto de me inserir também nesse contexto, participo de curso de outros colegas, né? Curto conteúdos de profissionais da minha área, não tem problema. É bom a gente ser amigo. Isso aqui vai fazer com que mais pessoas conheçam você e a gente aumente o nível das nossas relações de modo que o pessoal chama de network seja eficaz, certo? E depois, né, a gente cresce também. A quarta estratégia é o tráfego, né? A gente trabalhar com anúncios. Então a gente coloca uma verba, a gente impulsiona um post, impulsiona um Reels e faz com que o nosso conteúdo chegue a mais pessoas, né? Quem pretende fazer esse investimento é bom que estude sobre isso para direcionar bem o conteúdo para que você alcance o teu cliente ideal e pessoas que de fato estão interessadas no teu conteúdo. Então, crescimento de base é o que a gente precisa fazer sempre. Todo terapeuta que quer crescer, que pretende gerir bem o seu consultório, pretende ter um fluxo de pacientes, é obrigatório que consiga um fluxo de pacientes a partir do crescimento da base, certo? Segundo movimento é gerar leads. Gerar leads com pessoas que já estão no teu perfil. Então a gente atrai essas pessoas, traz elas para perto de nós. Agora a gente precisa fazer com que esses leads, com esses seguidores, se tornem leads. Ou seja, pessoas que deram mais um passo. Você precisa gerar esses leads. Como que a gente faz isso? A estratégia central, principal, é o que nós chamamos de social selling. Ou seja, que eu chamo de venda a partir do relacionamento. Uma coisa melhor do que a gente vender para alguém depois que a gente já se relacionou com a pessoa, depois que a gente já conversou com ela. Não necessariamente uma venda, entrega o produto, paga e deu e vai embora. Não, a gente se relaciona, a gente se conhece.
Então, o social selling, ele é uma estratégia que nada mais é do que você interagir com aquelas pessoas que interagem com você, né? Alguém que segue o teu perfil, vamos supor, né? Alguém te segue lá. Você vai recepcionar aquela pessoa. Nós, no perfil da academia, né, a minha equipe comercial, todo mundo que segue a academia é recepcionado. Todo mundo. Essa é a nossa metodologia. Todo mundo que segue recebe um oi e nós nos colocamos à disposição e já começamos uma conversa. É uma forma de quem entra na minha casa é cumprimentado. Então é uma estratégia. Social selling, você interage. Agora, aquelas pessoas que curtem os teus posts, você vai no perfil dela, curte os posts dela também. Alguém que comenta nos teus posts, responde o comentário. Alguém que faz pergunta na caixinha e conta um drama. Poxa, eu estou passando por um problema aqui com meu filho que não dorme à noite. Eu estou passando por um problema aqui com meu filho que briga na escola. Você vai chamar essa pessoa no direct, vai ter uma conversa ali com ela. Isso aqui vai permitir que você se aproxime daquela pessoa que era apenas mais um seguidor e agora começa a se aproximar e vai adquirindo um nível de consciência de modo que fica muito próximo que ela se torne teu paciente muito em breve. Então, essa estratégia aqui, que na verdade não é exatamente uma estratégia, mas é o modo próprio de relacionamento entre pessoas. E a gente utiliza disso, não como forma utilitarista, mas a gente usa disso para captar pacientes. A partir do relacionamento, a gente se aproxima da pessoa e não tem forma melhor do que vender terapia, vender um acompanhamento, depois que você se relacionou com a pessoa. Então, puxar conversa, conversar com as pessoas, com quem acenou para você. O que é um aceno? Uma curtida num post seu, um kkk, uma risada que a pessoa coloca num post seu, num story, você interage, você se aproxima daquela pessoa até chegar ao momento que ela se torna teu paciente. Essa é a intenção. Então, isso é social selling, é a melhor forma que a gente tem aí para gerar leads, né? Aqueles que já estão seguindo você. Depois, a segunda estratégia de geração de leads é você utilizar de carrosséis, né? Então você vai produzir carrosséis, um designer vai produzir carrosséis, levando para uma aula sua, ou levando para a bio, para um link da bio. Ou seja, a gente vai aumentar o nível de consciência, a gente vai alimentar aquele lead, a gente vai gerar um lead a partir de um diferencial, de um conteúdo, de algo que a gente entrega para ele gratuito. Então, um carrossel que leva até uma aula, quem comenta recebe uma aula sua sobre um tema que você domina. A gente vai, dessa forma, aumentar o nosso nível de autoridade. Então, isso aqui é uma sugestão, carrosséis, produção de carrosséis. Não só para crescer o perfil, mas para gerar leads. Reels, agora você vai produzir Reels com CTA, uma chamada para ação, convidando para preencher o formulário do link da bio, comentando ali para clicar no link de compra de um produto que está na bio, acompanhar você, comentando para receber uma aula. Então, Reels com CTA funciona muito também. Carrossel com CTA e link com CTA. Tá? De modo mais direto, Stories com link. Né? Então, você vai gerar leads dessa forma. Né? Story com link, uma coisa assim, fazer uma sequência sobre um tema do teu nicho, sobre uma dor específica do teu público ideal, do teu público-alvo. E no final você vai colocar um link para chamar a secretária, para marcar a sessão com você. É uma forma de crescimento ali, na verdade, de geração de leads a partir daquelas pessoas que já conhecem você. Dessa forma, a gente vai aumentar a qualidade daquelas pessoas que nos seguem. Como assim? Todo mundo que me segue não tem qualidade, Tomás? As pessoas que me acompanham, você está dizendo que não valem nada? Às vezes são pessoas que só fazem número. Você tem 20 mil seguidores e não vende nada. Você tem um perfil que tem 100 mil seguidores e o post no feed tem 10 curtidas, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada, não está servindo para nada. Então, não adianta só ter seguidores, você tem que ter interação. Interação a gente não fica esperando. A gente percebe qualquer movimento de interação, que é uma curtida num Reels, a gente interage com aquela pessoa. Ele acenou para nós, a gente acena novamente. A gente alimenta esse seguidor, a gente alimenta essa pessoa, esse interessado, até ele se tornar cada vez mais interessado. E, na verdade, é só um seguidor, não se interessou ainda, não sabe de nada. Mas você alimenta, você entrega conteúdo para ele, de modo que dessa forma
você vai facilmente, melhor, naturalmente, construir um fluxo de indicações, de modo que aquelas pessoas que te acompanham, que te seguem, elas não só te seguem, te acompanham agora, mas elas têm um interesse pelo teu serviço, buscam esse serviço e se aproximam dele, conversando com você, até chegar no fatídico momento que você leva esse seguidor, agora lead, para uma pré-sessão. E na pré-sessão você fisga ele, você pesca ele para que ele se torne o seu paciente. Então, não tem segredo, pessoal. Aumentar o fluxo de pacientes é com produção de conteúdo constante, frequente, direcionada para a dor do teu lead e, óbvio, um conteúdo de qualidade que seja baseado no nicho, seja voltado para o público ideal e que caiba na sua rotina, é evidente. Mas não pode esquecer de produzir conteúdo, não pode deixar de produzir conteúdo, não só para crescimento de base, mas para geração desses leads e, consequentemente, a gente fazer conversões, ou seja, vender. Esse também é o nosso objetivo e, claro, sem venda, o nosso consultório não sobrevive. Então, aplicando isso daqui, certamente o fluxo de pacientes no consultório de vocês vai aumentar.